Quanto eu preciso para me aposentar hoje? Essa é a pergunta mais recorrente que existe quando a gente está falando em investimentos. O problema é que a pergunta, do jeito que ela está colocada aí, ela está errada. Não tem como responder. Para eu responder quanto a gente precisa para se aposentar, a gente primeiro precisa responder como o nosso patrimônio gera renda para a nossa aposentadoria. E é por isso que aqui, agora, eu vou responder definitivamente para você quanto você precisa para se aposentar hoje, seguindo a metodologia de investimento Tesouro de Família, que é a metodologia que a gente ensina aqui no canal, que eu acredito que é a mais adequada, com melhor custo-benefício e maior segurança. Fica aqui comigo, até o final a gente vai responder com precisão e eu ainda vou deixar para você um link para a planilha simulando a renda para aposentadoria, tá? Vamos comigo. Meu nome é Bruno Pex e agora a gente vai começar a responder. Primeiro vamos entender. Eu disse que a gente segue a metodologia Tesouro de Família, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender na nossa carteira para aposentadoria é que ela tem que ser sustentável. A carteira deve render e manter seu poder de compra por tempo indefinido. Afinal, ninguém tem hora marcada para morrer, não é isso? Então, a nossa metodologia, o nosso objetivo é criar uma carteira que gere renda vitalícia, sem prazo definido, enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver viva, certo? Então, essa é a primeira situação que a gente tem que entender. Segundo, na nossa metodologia, a gente investe em 3 tipos principais de ativo, todos eles ativos geradores de riqueza, que é a gente procura ser sócio de boas empresas, que é investindo em ações. A gente procura ser proprietário de imóveis de alto padrão através de fundos imobiliários e a gente financia grandes empreendimentos, grandes empresas através de títulos de renda fixa. Então, basicamente, a nossa carteira é composta por ações, fundos imobiliários e renda fixa. Tem vídeo no canal aqui explicando detalhadamente a metodologia. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então vamos lá. Então a carteira tem que ser sustentável, ela tem que te dar renda para vitalícia, sem prazo definido, você tem que viver bem hoje, amanhã e sempre. E a gente se baseia nesses 3 tipos de ativos. De onde vem a renda? Tá? Então, de onde vem a renda dessa carteira? Como eu falei, é a primeira pergunta que a gente tem que responder antes de saber quanto a gente precisa. A renda de uma carteira formada por título de renda fixa, ações e fundos imobiliários, ela vem dos juros da renda fixa, vem dos rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários, dos dividendos distribuídos pelas ações e vem também de ganho de capital. Ganho de capital é quando você compra um ativo, né? Compra uma ação, compra um fundo imobiliário ou até mesmo um título de renda fixa, que sofre a marcação a mercado, você compra por um valor e vende por um valor maior, você lucra e afere ganho de capital. São essas 4 principais tipos de renda que a carteira gera. No nosso caso aqui, a gente tenta não usar a fonte ganho de capital, porque eu não quero me desfazer de nenhum ativo meu. Eu quero que a carteira gere renda baseado nos juros e nos proventos distribuídos pelos fundos imobiliários e pelas ações, sem precisar vender nenhum título, sem precisar vender nenhuma ação, nenhum fundo imobiliário. Certo? Então estamos lá, vamos já responder. Agora a carteira. Isso aqui está baseado numa carteira hipotética, que inclusive tem um vídeo explicando como montar essa carteira, né? Como a gente inicia essa carteira. Lá no vídeo eu sugiro uma alocação de 30% do seu investimento em renda fixa, 30% em fundo imobiliário e 40% em ações, tá? Eu vou deixar a descrição do vídeo aqui no link, você vai entender bem se essa carteira é uma carteira arrojada, se é moderada, se é conservadora. Não vamos entrar em detalhe aqui para chegar direto na resposta desse vídeo aqui, tá? Então é isso. A nossa carteira está baseada em 12 ações, 9 fundos imobiliários e em títulos de renda fixa que rendem 100% do CDI. Ponto. É isso daí que a gente está considerando para chegar à resposta da nossa pergunta. E
segura aí, paciência que a gente vai chegar lá, vai valer muito a pena. Não adianta eu chegar aqui e dizer para você um valor, como muita gente faz no YouTube, você precisa de tanto, sem você entender exatamente baseado em que é esse tanto. Por isso a gente está dando toda essa base, esse alicerce, para poder dar uma resposta embasada. E por último, então, vamos lá. As premissas. A gente tem aquela carteira lá, 30% renda fixa, 30% fundo imobiliário, 30% em ações. E a nossa premissa é que os dividendos que elas pagaram nos últimos 12 meses, a gente está considerando que elas vão pagar, na média, né, o mesmo valor ou mais dividendos daqui para frente. Isso daí é uma premissa muito plausível, é o que acontece em comum, é mais comum, é muito normal, na grande maioria das vezes, o valor de dividendos que você recebe numa carteira diversificada, ele tende a crescer, certo? Segundo, a gente só usa 80% dos proventos que a gente recebe para calcular a renda que essa carteira gera. 20% são reinvestidos. Afinal, a gente quer que essa carteira seja sustentável, que ela gere renda para sempre. Por isso, eu preciso reinvestir um pedaço dos rendimentos. Em relação à renda fixa, a gente só usa 4% do saldo em renda fixa. O restante a gente reinveste. Tá? Então, isso daí é para a gente manter a carteira sempre crescendo, a gente não perder ela não perdeu o poder de compra ao longo do tempo. E para a gente ir direto agora na pergunta, já vou adiantar. Essa estratégia é uma estratégia de usufruto, ou seja, uma estratégia de retirar renda da carteira muito conservadora. Afinal de contas, a gente quer paz financeira para sempre. Tá? Sempre martelando isso. Muita gente faz cálculo aí, considerando que você, em algum momento da sua vida, vai começar a comer o patrimônio, comer o principal do patrimônio e vai chegar lá com 90 anos com a conta zerada. Aqui não. Aqui a carteira vai continuar gerando renda, com essa renda crescente para sempre. A gente não sabe, não tem hora marcada para morrer, tá? Então vamos lá. Eu agradeço a paciência, ficou até agora. Vamos responder, vamos olhar lá a planilha. Segura aí. Agora vamos aqui simular na nossa planilha, tá? Então é aquela carteira, 30% de renda fixa, 30% de fundos imobiliários, 40% de ações, beleza? Baseado em 12 ações, as ações selecionadas seguindo os critérios de seleção, que também tem vídeo aqui no canal, vou deixar link aqui, as ações, os fundos e as rendas fixas baseadas nos critérios de seleção que a gente coloca aqui no canal. Tem vídeo para cada um desse tipo de ativo, vou deixar a descrição aqui vou deixar na descrição. Então tá aí, 30, 30, 40. A carteira são 12 ativos, 12 ações, na verdade, 12 ações diversificadas de vários segmentos, 9 fundos imobiliários e a renda fixa baseado em 100% CDI, certo? Eu peguei o dividend yield, que é o percentual de dividendos que a ação ou que o fundo imobiliário paga em relação ao seu preço atual. Coloquei aqui os dividend yields das ações e dos fundos, considerando também que cada ação e cada fundo imobiliário tem o mesmo valor na carteira, certo? E aí ele me dá essa resposta aqui, ó. Para eu ter uma renda de R$1.000, eu preciso ter R$195.000 investido, tá? Espera aí, algum de vocês pode estar achando, pô, mas é muita grana que eu preciso para ter R$1.000. Mas vamos chegar lá, tenha paciência que a gente vai entender bem que não é tão longe assim a nossa meta. Então é isso, R$195.000. Esses R$195.000 bruto daria R$1.250 por mês, mas como eu disse, para manter a carteira sustentável, eu não vou usar os R$1.250 todo mês. Eu vou usar somente 1.000
e os R$ 250 eu vou reinvestir. Tá? Então essa carteira daria um rendimento bruto de 7,70%, e eu poderia, desses 7,70%, eu só poderia usar um pedaço aqui que vai dar líquido 6,16% ao ano, certo? Mas vamos lá, calma, não desanime ainda. Fique aqui que eu vou animar você, vou explicar a você que a gente está muito mais perto do que a gente imagina. Então a gente viu lá, R$ 195.000 para eu ter uma renda de R$ 1.000 por mês. Se você quiser R$ 10.000 por mês, dá R$ 1.950.000, tá? Muita gente pode estar pensando, cara, mas eu preciso juntar muito. É demais, eu nunca vou chegar nisso. Não é isso. Você está mais perto do que pensa. Isso aqui é uma simulação, como eu falei, é muito conservadora, baseada em dados de hoje. Mas ao longo do tempo, essa meta parece ser difícil, mas ao longo do tempo, confie, tenha confiança que o aporte, o tempo e os juros compostos fazem a magia acontecer. É mágico. Parece que você está muito distante hoje, mas à medida que você vai caminhando mais rápido. À medida que você vai chegando mais perto da meta, mais rápido você está chegando, tá? Então, é uma questão de aporte e tempo, mais os juros compostos, como eu ensino aqui quando eu falo sobre os investimentos. Vou deixar o link dos vídeos sobre investimentos aqui na descrição. Com disciplina e persistência, você vai chegar na meta mais rápido ou com mais patrimônio do que o planejado. Como a gente segue aqui uma simulação bem conservadora, isso daí eu estou falando por experiência própria, desde que que eu comecei a investir 8 anos atrás com essa metodologia, eu fiz essa simulação bem conservadora e o resultado está sendo acima do esperado, porque são juros compostos. Durante o tempo, a sobe e desce do mercado, que dá oportunidades de a gente comprar ativos mais baratos. Então, ao longo do tempo, acontece que você vai ter um resultado muito provavelmente melhor do que o que está na simulação. Tá? E, por último, uma metodologia conservadora, baseada num estimativas conservadoras e baseado também na persistência, no aporte, no tempo, ela é construída com muito mais segurança. Você tem muito mais certeza de que lá na frente, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, depende do seu objetivo e da sua situação atual, você tem muito mais certeza de que lá na frente você vai conseguir o seu objetivo. Muito diferente das carteiras ou das metodologias de investimento que a galera usa por aí, baseado em acertar a grande tacada, em assumir grandes riscos e acaba caindo em golpes também. Então aqui é uma coisa que a gente constrói que à primeira vista parece ser algo demorado e lento, mas como eu falei, não vai ser tão demorado e tão lento. Há grandes chances de a gente conseguir essa meta antes do que a gente imagina. E, muito mais importante, pode ser demorado, pode ser lento, mas a gente tem uma segurança muito maior de que lá na frente a gente vai conseguir o nosso objetivo. Não adianta nada a gente procurar a grande tacada agora. Ah, não, preciso de uma rentabilidade de 30% ao ano para poder me aposentar rápido. Aí a gente começa a assumir riscos absurdos e com o risco de ruína, de você não só acabar com as suas chances de aposentadoria no futuro, como acabar com a paz financeira hoje, tá? Então é isso, investimento para longo prazo é como o nome diz, longo prazo, paciência, persistência, que a gente vai chegar lá com muita segurança, certo? Então é isso, não existe, isso aqui é um mantra que eu falo aqui o tempo todo, não existe certeza absoluta. O máximo que podemos fazer é colocar as chances a nosso favor. E é isso que a gente faz aqui no canal Tesouro de Família. Tudo que eu falo aqui nos nossos conteúdos, nos nossos vídeos, é visando isso. Colocar as chances a nosso favor. O que eu falo aqui é para minha família, para os meus filhos, para os meus netos. Então eu estou preocupado
em mostrar para você, para minha família, para os meus filhos, para os meus netos, metodologia, mentalidade, estratégias que sejam realistas e seguras, certo? Então é isso. A resposta foi essa. Próximos vídeos eu vou falar sobre quanto tempo a gente chega nisso. Vou mostrar também como está a evolução da minha carteira. Fique aqui, se inscreva no canal para receber as notificações. Compartilhe, comente aqui o que você acha sobre tudo isso e vamos seguir rumo à nossa aposentadoria que vai chegar. Pode parecer longe, mas passa rápido. Grande abraço, um beijão aí na família.